Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura, continuando acompanhando a trajetória de Paulo, pelo relato dos Atos dos Apóstolos, nós vemos Paulo diante dessas autoridades romanas, submetido então a um interrogatório, a um inquérito, para o julgamento, porque os judeus, as autoridades judaicas, queriam a sua condenação. E aqui nós vemos Festo, que é um pagão romano, expressando a sua visão de toda aquela situação que o deixava perplexo, confuso, porque tinham entregado Paulo para que fosse julgado, mas Festo respondeu o que era a prática do direito romano: nós não condenamos ninguém sem ouvir as duas partes, ouvir a acusação e a defesa, ambos terem oportunidade de serem confrontados. O Império Romano é marcado pela perspectiva também do direito, que é a mentalidade romana. E aí, quando apresentam as acusações em relação a Paulo, é como diz Festo, não era nada do que eu podia imaginar. Essa era sobre questões religiosas. E Festo vai ao centro daquilo que Paulo apresenta, porque ele diz assim, descrevendo para o rei Agripa e para Berenice, né? Está aqui esse homem que Félix deixou, e o que eu pude ver é que as questões eram sobre a própria religião, a respeito, então a visão de um pagão, de um certo Jesus, que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. E perguntou então a Paulo se ele preferia ir ser julgado em Jerusalém, do que em Cesareia, onde se encontrava Festo, mas Paulo então apela para o julgamento do imperador. É uma estratégia de Paulo para ir para Roma, né? O local onde ele vai completar a sua obra evangelizadora, a capital do império. Ele faz essa apelação. Então Festo vai ter que aceitar, até porque Paulo é cidadão romano, ele tem direito a esta apelação. Mas aqui nós vemos então o núcleo do que diz Paulo: Cristo que morreu e ressuscitou. A nossa fé é no vivente. Nós estamos, como eu disse, concluindo o tempo pascal no próximo domingo. Nós acreditamos não só em Jesus Cristo, que passou entre nós fazendo bem, mas que enfrentou a morte, que ressuscitou e que está conosco. Subiu aos céus, está à direita do Pai, como celebramos domingo passado, na ascensão, solenidade da ascensão, mas está presente conosco através do Espírito Santo, que foi derramado, essa sua presença pneumática, presença pelo Espírito em todo o universo, presente aqui na palavra, presente quando os seus discípulos se reúnem em seu nome, presente nos sacramentos da igreja, presente na pregação da igreja, presente na vivência da caridade fraterna, nas obras de misericórdia, múltipla presença. Nós nos relacionamos com o vivente. No Evangelho, João, capítulo 21, Jesus se manifesta, o ressuscitado, vivente, a Pedro e aos demais. Manifestou-se e tem esse diálogo com Simão, e que é um diálogo que hoje eu não quero explorar tanto o primado petrino, o papel especial de Pedro na igreja, mas quero enfatizar essa expectativa do vivente, o ressuscitado, em relação a nós. Eu convido cada um que está aqui presente, aqueles que estão também acompanhando pelas redes sociais, a substituir na pergunta que Jesus faz o nome de Simão pelo próprio nome. Cada um que está aqui nessa missa, coloque o seu nome, e quem está em casa também. Jesus perguntou:
Simão, filho de João. Cada um de nós coloca em primeiro lugar, em primeira pessoa, o seu nome. Tu me amas mais do que estes? É a pergunta de Jesus para nós. O vivente não quer que nós sejamos servos, que estejamos na sua presença por obrigação, por medo, por constrangimento, mas por amor. Tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro é bem diferente do outro Pedro anterior, que era assim um pouco presunçoso, sincero, mas presunçoso, porque o amor não é uma mera declaração. Às vezes há declarações de amor que são vazias, são falsas. Às vezes há declarações de amor que são sinceras, são autênticas, mas são frágeis. Elas são dadas, mas na hora da tribulação, da dificuldade, nós fraquejamos. Isso acontece com todos nós. Acho que se perguntar para qualquer um de nós se a gente ama Jesus, nós vamos responder que sim, mas isso vai ser testado na vida concreta, nos momentos das dificuldades. Nós podemos fazer como Pedro, que diz que estava pronto para seguir o Senhor por onde ele fosse, mas na hora da paixão teve medo e o negou. Há até uma passagem no Evangelho de João em que Jesus também diz assim, que ele parte, mas que eles não poderão segui-lo. Pedro protesta e diz: por que eu não posso segui-lo? Eu estou pronto para ir com o Senhor onde quer que o Senhor for, pronto até para dar a vida. E Jesus diz naquela passagem: agora não podes seguir-me, seguir-me-ás mais tarde. No Evangelho de hoje, aí Jesus já admite e chama para o seguimento. Mas depois dessas três perguntas, Simão, filho de João, tu me amas? Pergunta dirigida a cada um de nós. Novamente Pedro diz: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Veja que agora Pedro não está mais confiando nele mesmo. Claro que eu te amo mais do que todos, estou pronto para dar a minha vida por ti. Não fala mais isso. Ele diz que confia no conhecimento que Jesus tem dele. Senhor, tu sabes que eu te amo, é a primeira resposta. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, é a segunda resposta. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, é a terceira resposta, quando Jesus pergunta pela terceira vez. E por 3 vezes, Jesus dá a Pedro, chamado aqui de Simão, o encargo. Aqui é o nome dele de circuncidado, né? Depois que ele responde, ele vai então, aí nós vamos perceber que ele vai ter esse nome de Pedro mesmo, porque ele vai ter uma função na igreja muito importante. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus pergunta, 3 vezes Pedro se confia ao conhecimento que Jesus tem dele mesmo. E 3 vezes Jesus dá um encargo missionário a Pedro, a Simão, que agora é Pedro. E depois então dessas 3 perguntas e 3 respostas e 3 entregas, Jesus faz essa referência à vida de Pedro. Quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. E diz o Evangelho que Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E aí então conclui o Evangelho com aquele pedido lá de Pedro, lá de trás: segue-me. Então é a pergunta de Jesus para nós que viemos para essa liturgia de hoje. Tu me amas? Porque nós não nos relacionamos com uma ideia, nós não nos relacionamos com uma doutrina, por mais bonita que pudesse ser. Nós nos relacionamos com uma pessoa e que é o vivente,
é o vitorioso sobre a morte. E ele pergunta para cada um de nós, que veio ouvir a palavra e celebrar o sacramento: tu me amas? E conforme a nossa resposta, ele nos dá um encargo. Porque a condição para assumirmos na igreja uma função, uma missão, não é a nossa capacidade. Veja que Jesus não perguntou: Simão, você sabe administrar bem? Simão, você é um bom organizador? Simão, você é suficientemente inteligente para enfrentar os adversários que vão atacar? Perguntou nada disso. Simão, tu me amas? O critério para a gente entrar numa função na igreja e na missão é o amor. Não é a nossa capacidade. E Pedro teve que aprender isso. Ele aprendeu chorando amargamente, porque ele antes acreditava nele mesmo, né? Sim, eu estou pronto. Mas depois que ele negou, agora ele confia no Senhor. Que cada um de nós confie no conhecimento que o Senhor tem de cada um de nós. Nós todos trazemos um tesouro em vaso de barro. O tesouro da nossa fé. O tesouro da graça batismal. O tesouro da nossa esperança e do nosso amor. Confiemos no conhecimento que o Senhor tem de nós. A Ele nos entreguemos e com humildade nos disponhamos a segui-lo, porque Ele nos chama e Ele vai conosco. Segue-me. O caminho do Senhor, o caminho do amor, o caminho do serviço, que passa pela cruz, do esvaziamento de nossas vaidades, de nossas ambições, de nossos egoísmos, mas chega na vitória da ressurreição, das pessoas integradas, das pessoas que se tornam livres pela ação do Espírito para amar e para servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.